eu sou a Amanda e eu sou estudante de Psicologia da Universidade de Brasília. Oi, meu nome é Poliana e eu também sou estudante de Psicologia da Universidade de Brasília. Hoje nós vamos apresentar o nosso projeto de pesquisa, que é sobre o tema Psicologia da Superexploração. Basicamente, o nosso objetivo é investigar como se deu a influência da psicologia na superexploração da força de trabalho no contexto brasileiro. A gente começa o nosso trabalho falando sobre a importância da investigação da história da psicologia para a gente conseguir adotar uma perspectiva crítica sobre a sua prática. E aí, entrando no mundo do trabalho, a gente sabe, já tem diversos estudos que apontam que os determinantes sociais, políticos e culturais podem atuar conjuntamente na subjetivação do trabalhador, bem como na sua relação com o processo laboral. Então, o objetivo do nosso trabalho foi utilizar a teoria marxista da dependência para identificar se a psicologia contribuiu com o processo de superexploração da força de trabalho e, se sim, como essa influência se consolidou. A metodologia utilizada foi o referencial teórico da teoria marxista da dependência, os estudos historiográficos da psicologia brasileira realizados pelo professor Oswaldo Yamamoto e pela Mitsuko Antunes, e estudos acerca do trabalho no Brasil, visando sempre compreender a formação econômico-social brasileira com a sua marca racista, classista e patriarcal. Foi feita uma análise historiográfica através de documentos e registros, e também uma revisão não sistemática de literatura, relacionada ao objeto de estudo. Segundo a teoria marxista da dependência, um dos pilares fundamentais da dinâmica capitalista, que é dependência e subserviência aos países desenvolvidos, seria a categoria de superexploração da força de trabalho. Desse modo, compreendendo a consolidação da psicologia brasileira como circunscrita ao contexto político, econômico em que se encontra, ou seja, a totalidade social, objetivou-se investigar quais relações ela estabelece com a superexploração da força de trabalho. Já nos nossos resultados, a gente focou a produção e a atuação do psicólogo sobre o mundo do trabalho, nas esferas da psicologia do trabalho, industrial e organizacional, nas análises historiográficas. O período histórico enfatizado nessa investigação é o tipificado por Mitsuko Antunes como de consolidação da psicologia, entre 1930 e 1962, onde houve expressivo crescimento de produções no campo da psicologia organizacional e do trabalho, concomitantemente ao desenvolvimento do processo de industrialização brasileiro. Logo, tem-se que, durante o período tido como de maior expansão do capitalismo brasileiro, consolidou-se a psicologia com suas práticas orientadas a corroborar com os processos econômicos sociais vigentes desde o período colonial. Dessa maneira, a psicologia contribuiu ativamente com a exclusão de grupos minoritários do mercado formal de trabalho, especialmente da população negra brasileira, da participação ativa nos diversos segmentos societários, relegando tais camadas sociais às posições marginalizadas e mais suscetíveis à superexploração da força de trabalho. Entendeu-se que as determinações raciais, de gênero e de classe no Brasil atuam diretamente na história de constituição do trabalho no país. O processo de colonização resultou em feridas ainda não cicatrizadas na formação econômica social brasileira, produzindo uma articulação do racismo com o sexismo que tem suas consequências violentas depositadas principalmente sobre as mulheres negras. Nesse sentido, o capital cria uma estratégia de desqualificação das populações marginalizadas e sua força de trabalho, a fim de reduzir custos através da baixa remuneração e do acúmulo de funções. Sendo assim, tais grupos minoritários localizam-se em posições vulneráveis e propícias à superexploração, que é caracterizada por Marine como processo que abrange a prolongação da jornada de trabalho, a intensificação do trabalho e a expropriação de parte do trabalho necessário ao trabalhador para repor sua força de trabalho, resultando em uma remuneração abaixo do valor real do trabalho realizado. E é isso. Esse foi o nosso trabalho, nossa pesquisa nesse projeto de iniciação científica. Obrigada. Obrigada, gente.